Oi, boa tarde. Boa tarde para todos que já estão aí com a gente. Boa tarde para quem está chegando. Hoje é a nossa quarta aula do curso sobre o adolescente. Opa, peraí, gente. O adolescente e seu mundo. É a segunda parte da nossa aula do adolescente no mundo digital. Se você não conseguiu assistir a primeira parte, que foi a semana passada, você vai encontrar essa primeira parte no canal do YouTube. Se você está matriculado, né, se você fez a inscrição para o curso, você vai receber sempre o material que todo mundo que está matriculado está recebendo. A conexão da IBNU manda para todo mundo. Mas se você não está, esse material não vai estar disponível de outra forma, tá? Então, para receber todo o material, e o que é esse material? É o que a gente está conversando em cada aula, assim você não precisa anotar, né, desesperadamente tudo. Então, tem muita coisa que vai nesse material, assim como sugestão de livros, de vídeos, sites e várias coisas que possam ajudar você a conhecer aí o mundo adolescente, né? E especificamente agora conhecendo o adolescente no mundo digital. O que a gente vai ter para hoje é muita coisa, eu não sei se a gente vai conseguir cobrir tudo, mas a gente tem na próxima aula é a cultura adolescente. Essa era para ser a terceira aula, mas eu resolvi colocar para a quinta aula, até pensando em usar um pouquinho dela para cobrir o que a gente não conseguir cobrir hoje. Então, não fiquem aflitos se a gente não conseguir cobrir tudo que a gente cobre a semana que vem, tá? Sem problema. De novo, eu vou pedir para vocês aí se manifestarem ou no chat, ou se você está no YouTube, nos comentários, dizendo o que você está... se você tem dúvidas, sugestões, o que você gostaria de ver abordado nesses dias do curso, se o que a gente está abordando está sendo de uso prático para você no seu trabalho com adolescentes, tá? Eu gostaria muito de saber sobre isso. Então, dito isso, vamos começar. Então, a nossa quarta aula, o adolescente no seu mundo digital. Só recapitulando o que a gente falou na aula passada, esses livros também são os livros que a gente baseou essa segunda aula sobre o mundo digital, tá? O Hipnotizados, da Brenda Fukuda, O Cérebro Adolescente, da doutora Frances Jensen, e quando você for ver esse livro, ele está dizendo que cobre de 0 a 10 anos, tá? Mas ele fala alguma coisa sobre adolescentes e fala muita coisa que eu acho que não vale só para as crianças, mas vale para os adolescentes também, tá? Como criar filhos na era digital. Os sites que eu passei para vocês, eu não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar o simpósio de adolescentes e crianças na internet, pela SaferNet, a Nick BR, mas se você não conseguiu compartilhar, ele também está no YouTube, e você consegue compartilhar, só não vai ter o seu certificado do curso, tá? Então, de novo, só para a gente lembrar. Quando a gente pensa, né, em adolescentes até algum tempo atrás, a grande preocupação dos pais era manter a única linha telefônica da casa, né, desocupada, e que a conta absurda de telefone, né, não fosse tão alta. Hoje em dia, quando a gente pensa nos adolescentes, no presente, né, não é nem no futuro, né, mas no presente a gente pensa muito em, será que eles vão perder a habilidade de olhar nos olhos das pessoas quando falam, de realmente manter uma conversa no mundo físico, no mundo presencial? Ou será que eles só sabem se comunicar através das telas?
quando a gente pensa também nos adolescentes, e a gente diz que a gente tem que saber o que eles estão fazendo online, como é que é a vida deles no mundo digital, a gente também tem que lembrar que a verdade é que a gente não consegue acompanhar a vida deles. É muito difícil a gente conseguir acompanhar, monitorar a vida deles online, porque a velocidade com que aparecem novas ferramentas digitais, novos aplicativos e tecnologias é muito grande. Esses avanços ajudam os adolescentes a diversificar as suas práticas online e mergulharem cada vez mais fundo no mundo digital. Só para a gente ter um exemplo, né? A gente sabe que a gente tem uma rede que não é tão nova, ela está aí desde o ano passado, mas é o TikTok, né? Que é uma nova rede social e que muita gente me pergunta, né? Ou me perguntaram até semana passada quais são os efeitos nocivos, e a gente até agora tem muito pouco estudo sobre isso, até porque é nova. Mas eu garanto para você que na hora que a gente aprender e souber como usar e souber quais são os problemas dessa rede com eles, vai aparecer outra. Então, isso não tem jeito, né? É o que tá acontecendo, é o avanço. E os adolescentes, lembrando que no meio disso tudo, eles ainda estão em busca da identidade, né? Eles estão em busca de saber quem eles são, eles estão em busca da autonomia e integrar, lembra que a gente falou que eles tinham múltiplos eus, né? O pré-adolescente, integrar todos esses eus, né? Que ele começou a desenvolver numa identidade só, né? Numa identidade única. E é por isso que, às vezes, eles têm comportamentos na rede social ou postam coisas que a gente fica surpreso, assustado, né? Muitas vezes a gente tem a falsa expectativa de que os adolescentes vão agir como adultos no mundo digital. Até talvez pela facilidade com que eles mexem nas redes, entram em uma, saem de outra, a gente acha que eles sabem muito, a gente viu que não é bem assim, né, na aula passada. Então, eles não são adultos, eles ainda não passaram por esse processo que a gente fala de individuação, né, onde ele sabe quem ele é, ele sabe a sua identidade, ele tem a sua autonomia, sabe onde ele pertence, e eles, por conta disso, como eles ainda não passaram por tudo isso, eles não estão cientes das consequências das suas interações online. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que a gente não está lidando com adultos, mas com adolescentes. Quando a gente fala de adolescentes, a gente logo lembra de redes sociais, né? Esse aqui, na foto, é o Sean Parker. Ele é o criador do Napster, né? O Napster, os mais velhos vão saber, era um aplicativo, né, de transmissão de músicas online. Os mais novos, com certeza não. Mas ele estava ali na fase de implantação, implantação do Facebook, né? Que foi uma das, acho que a primeira rede social aí que estourou, né? No mundo inteiro. E ele diz que o Facebook, ele foi baseado, né? Em explorar uma fragilidade humana. Ele diz que essa rede social, ela afeta a relação entre as pessoas e pode impactar de forma negativa outros aspectos da vida, como até a produtividade no trabalho, né? Ele diz que o Facebook, ele explora essa fragilidade humana porque ele vai dando pequenas doses de satisfação para o usuário. Lembra que a gente falou daquele problema da adição, né? Ele vai dando pequenas doses de satisfação, o circuito da recompensa, né? As curtidas e os comentários, eles agem como uma recompensa rápida, servindo de estímulo para encorajar cada vez mais a publicação de postagens,
né? O estímulo é o seguinte, a curtida e o comentário age como uma recompensa rápida. Lembra que a gente vai mostrar hoje também de novo o circuito, né? Então, aumenta a dopamina, né? Essa dopamina rapidamente ela é metabolizada, ela cai. Quando ela cai muito rápido, o organismo quer mais. Então, eu vou cada vez publicar e postar mais. Ele diz que isso foi feito, né, porque a ideia principal, quando eles estavam pensando na rede social, era fazer com que as pessoas permanecessem o maior tempo possível na rede, né? Então, é como se você dá um pouquinho daquela dopamina, né, através da pessoa ver a curtida ou comentário no post dela, né, e aquela dopamina cai e ela vai ser estimulada e cada vez entra nesse ciclo. Então é importante a gente lembrar disso, como as redes sociais funcionam, e lembrar que esse ciclo da recompensa, ele está muito mais ativado e sensível no adolescente do que no adulto, tá? A rede não foi pensada a princípio para adolescentes, mas a gente sabe como isso pode ser muito ampliado para o adolescente, tá? Esse aqui é um TED, vocês vão receber, a gente não vai ouvir, porque ele tem acho que 17, 18 minutos, tá? Mas esse é o Tristan Harris, ele participa daquele documentário, né, O Enigma das Redes, que eu já dei como sugestão para vocês assistirem. Esse aqui é um TED, vocês vão receber o link para poder assistir, tá? Ele tá em inglês com legenda, né? E o nome dessa palestra dele é Como um grupo de empresas de tecnologia controla bilhões de mentes todos os dias. Então é muito interessante a gente entender, né, o que está por trás, né, as pessoas que não são só pessoas, são só técnicos de tecnologia, né, digital, não são só técnicos, mas gente com estudo na área da psicologia, né, para realmente controlar as nossas mentes, tá? Então fica aí a sugestão. Uma coisa que a gente sabe quando a gente fala de rede social e quando a gente fala de adolescentes, né, é a importância que tem o like. Como eles querem ganhar likes. A gente sabe que os adultos também, né, não são só os adolescentes. Mas como para eles é importante isso, né? E vários estudos aí já foram feitos mostrando como é que o cérebro dos adolescentes funciona em relação às redes sociais. Então a gente já sabe, por exemplo, né, que os mesmos circuitos cerebrais que são ativados quando eles comem chocolate ou ganham dinheiro, também são ativados quando eles veem um grande número de likes numa foto que postaram ou que seus amigos mais próximos postaram na rede social. Como é que a gente sabe isso? Por ressonâncias magnéticas, tá? Então, esses estudos são feitos usando ressonância magnética enquanto eles usam as redes. Quando a gente lê isso, né, então são os mesmos circuitos que são ativados de quando a gente come chocolate. Se você é um chocolatra, então você vai entender bem, né? A maior motivação deles para postar e ficar checando a rede social é ver como os outros estão reagindo ao que eles têm para mostrar e para dizer. É isso que motiva os adolescentes, né? Eles estão atrás dos likes, mas por trás dos likes, né, eles querem saber o que as pessoas estão dizendo sobre o que eles escreveram ou a imagem que eles postaram, tá? Um desses estudos, que é o poder do like na adolescência, né? O nome do estudo completo é o poder do like na adolescência, efeitos da influência dos outros adolescentes na resposta neural e comportamental das mídias sociais. O nome é quase, né, muito longo para o estudo. Tá, esse estudo foi feito pelo Centro de Mapeamento Cerebral da UCLA, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, né? E esse estudo, ele usou 32 adolescentes de 13 a 18 anos. Eu falo, nossa, Ana, mas um estudo só com 32 adolescentes? Mas a gente vai ver o quanto esse estudo, né, foi preciso. Porque o meio para fazê-lo era bem
elaborado. Então, eles estudaram a relação, esse estudo queria estudar a relação entre a popularidade de posts e a resposta cerebral dos internautas, né? Então, usaram 32 adolescentes de 13 a 18 anos e eles observaram 138 fotos no Facebook que eles podiam escolher entre curtir ou não cada uma das imagens, e quando eles faziam essa escolha, né, as suas atividades cerebrais eram analisadas através de ressonância magnética. Então, né, meio complicadinho, né? Os cientistas, eles foram notando, né, um certo padrão. Quando uma postagem ela tinha mais curtidas, a região do cérebro responsável pela sensação gostosa da recompensa é que era ativada. E é o mesmo ponto que é ativado quando você come chocolate ou quando você acaba de fazer um exercício físico, né? Essa associação ajuda a entender porque o Facebook ou as outras redes sociais, eles estão estudando o Facebook aqui, mas as outras vão no mesmo mecanismo, porque ele é tão viciante. Mas provavelmente isso não é uma novidade para você, porque se você está numa rede social, você pode comprovar isso todos os dias, né? Quando você recebe notificações e de que estão curtindo ou estão comentando que você postou, né? E fica momentaneamente feliz. Os cientistas também perceberam que a decisão de dar um like numa foto era diretamente influenciada pelo número de curtidas que o post já tinha. E isso ficou bem evidente para eles, né? Porque quando eles mostravam uma foto que não tinha tido muitas curtidas, muitos likes, era muito mais provável que o adolescente desprezasse aquela foto. Essa aqui é a região, tá, do cérebro que era ativada. Se você quiser saber o nome dela, ela núcleo accumbens, tá? Ela fica no centro da massa cinzenta. Então, quando ela tinha menos curtidas, né, eles praticamente ignoravam aquela publicação, mas quando ela tinha mais curtidas, eles acabavam curtindo também, né? Isso é muito, muito louco, né? Eles acabam gostando de coisas que as outras pessoas, que é muito popular entre as outras pessoas, mesmo que eles não conheçam as outras pessoas, né? É como se eles fossem influenciados por pessoas que eles nem mesmo conhecem. E, lógico, quando a gente pensa no mundo real e na pressão do grupo na vida do adolescente, né, isso então é potencializado, tá? Mas o que preocupou os cientistas, né, nesse estudo foi observar que os adolescentes, eles chegaram a curtir posts sobre coisas arriscadas, né, perigosas, como álcool, droga, cigarro, só porque eles pareciam populares. Detalhe, essas timelines que eles usavam, né, eram falsas, eram todas manipuladas pelos cientistas, tá? Parece que quando eles observavam fotos de situações perigosas, com mais likes, a área que está associada ao controle cognitivo e à inibição da resposta, ou seja, a área que está associada à racionalidade, não era ativada. Era como se esse número alto de likes tivesse o poder de desligar esse controle na mente deles, fazendo com que eles agissem apenas por impulso, em busca das sensações, das sensações e da recompensa, tá? Aqui rapidamente, a gente voltando, lembra aqui o circuito cerebral, por isso que a gente falou nele, por isso que a gente está falando nele hoje de novo, né? Porque ele está até por trás dessa utilização, às vezes até tendendo a uma dependência das redes sociais. Ele promove os likes aqui, eles vão promover liberação da dopamina, né? Então, aumenta a concentração de dopamina. Quando essa concentração baixa, a sensação de recompensa ela acaba e ele precisa de mais recompensa. Então, ele vai
postar mais alguma coisa para conseguir mais likes e isso vai direto, né? É por isso que a ética vigente nas redes, ela está mais preocupada com a aprovação ou rejeição do que com o certo e errado. Quando a gente vê quando eles estão postando alguma coisa, mas como assim? Ele está mais preocupado em ser aprovado, né? Ou quando ele não posta alguma outra coisa, uma outra opinião, ele está mais preocupado em não ser rejeitado. É por isso que ele sente a necessidade de compartilhar, atualizar o status e visualizar o tempo todo as postagens, para ver o que os outros vão falar em respeito. Para isso, eles vão expor o que eles estão sentindo, para onde eles estão indo, o que eles estão comendo, o que eles pensam sobre isso ou aquilo. Tudo bem, você vai me dizer, mas eu vejo muito adulto assim. Sim, aí já é muito patológico, né? No adolescente é meio normal, mas no adulto já complica, tá? E vale até forjar a felicidade ou a desgraça no mundo virtual para conseguir um número maior de likes. Agora, muito cuidado, a gente não pode dizer ainda que isso pode ser um vício ou uma dependência, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento. É mais acertado dizer que eles têm uma obsessão por ter o reconhecimento uns dos outros. E isso pode, com o tempo, virar realmente um vício, né? Isso também vai explicar a tendência que eles têm para assumir comportamentos de risco. Né? Há uma ativação muito grande dos circuitos de recompensa e, como a gente disse, não tem esse controle dos impulsos. A área da racionalidade, ela não está totalmente formada, né? E como se ela tivesse desligada, né? Como a gente falou, como se os likes estivessem desligando. Então, não tem esse controle. Eles, na verdade, não é que eles não tenham a informação, né? Não é que eles não sabem que aquilo é arriscado. Eles têm a informação, mas eles não conseguem diminuir o apelo para esse comportamento. É por isso que essas questões que são ligadas ao impulso são muito importantes, né? Porque essa vulnerabilidade pode criar problemas de adição ou de dependência. Então, a gente está falando aqui do impulso, dessa obsessão, mas a gente sabe que a persistência disso, né, realmente pode criar a dependência. E a gente aí se pergunta, né, bom, Ana, então, até onde é saudável se importar com os likes? Os likes, eles podem aumentar a autoestima, né, mas também eles podem ser uma aprovação insuportável, quando os outros não curtem, né, ou quando os outros, como eles dizem, né, te cancelam ali na internet, né. Lógico, é inegável que é uma ferramenta muito legal, muito potente para expressão, né, um caminho democrático para a expressão dos adolescentes, né. Ter a sua própria mídia dá aos adolescentes a chance de aumentar a autoestima diariamente, né, com os comentários e likes em cima das suas publicações. Mas até onde é saudável? Essa é uma psicóloga que fala ali naquele livro, no Hipnotizados, da Brenda Fukuda, né? E é muito interessante, ela diz aqui, ó, que os likes, a Mira Weinthal, os likes são a nova moeda de popularidade. E eles não se importam com o que tenham que fazer para obtê-los, até tirar a roupa e se humilhar. É uma geração dependente das curtidas, que se tornou escrava do olhar da plateia anônima e que, sem likes, se sente invisível. E é mais ou menos assim que acontece, né? Lógico, essa busca exagerada por likes, ela pode levar a muitos problemas, né? Transtornos de imagem, sentimentos de ansiedade, solidão e depressão nos adolescentes. As ferramentas digitais, elas democratizam o acesso à informação e divulgação de ideias, mas a gente não pode esquecer que elas podem ter péssimos efeitos colaterais. Mas por que o adolescente ele é
tão vidrado assim, né, na internet. E alguns estudiosos, eles dizem que tem uma explicação para isso. A nossa sociedade está diminuindo muito os espaços físicos destinados à interação dos adolescentes. Exemplo, né? Até na família, ou nas nossas igrejas. Ou então a gente dá a eles ambientes muito estranhos, né? Difíceis de serem utilizados, e onde eles não conseguem se conectar uns com os outros. E por isso, eles podem estar procurando espaços digitais para se socializarem. Eu não posso deixar, quando eu penso nisso aqui, gente, voltando aqui na nossa sociedade, diminuir esses espaços físicos, né? E a gente vê aí muitos ministérios de adolescentes, né? No porão da igreja, né? Ou no puxadinho, ou embaixo do sol, do vento. Então, aí colocando a gente como igreja, né? Será que a gente está diminuindo também os nossos espaços físicos para eles? Então, é por isso que eles podem estar procurando os espaços digitais para eles se socializarem, né? No espaço digital, eles vão interagir com os vários grupos sociais, eles desenvolvem normas de comportamento nesses grupos e aprendem a diferenciar sua identidade da dos outros. As fronteiras entre as pessoas no mundo digital, elas são praticamente inexistentes. Então, talvez essa fuga para o espaço digital possa ser explicada, né, pela falta de espaços físicos para eles. A Brenda Fukuda, isso aqui está no livro dela, quando a gente pensa, né, em redes sociais, WhatsApp, serviços de mensagem instantânea, então ela diz assim: os serviços de mensagem instantâneas, como WhatsApp e redes sociais, são tão viciantes porque na era da mobilidade e da comunicação em tempo real, acenam com a promessa do perpétuo estar junto. Promessa mais tentadora para o ser humano, sobretudo para o adolescente, que necessita muito dos seus pares para a formação da sua identidade. Uma outra coisa importante para a gente pensar sobre isso, né, que essa remoção sistemática dos adolescentes dos espaços físicos e públicos, ela vai acabar reduzindo muito a interação entre as gerações, como nunca visto antes na história. A gente acaba criando silos de gerações que não interagem umas com as outras. Quando os adultos entram no mundo digital e começam a observar a vida digital deles, né, a gente fica assustado com o que eles estão expondo ali e eles ficam bravos, né, se sentem meio traídos, violados, porque a gente está espionando ali no mundo deles. Mas, contraditoriamente, eles parecem que cada vez se expõem mais. Agora a gente tem um videozinho para exemplificar um pouco isso, eu espero que a gente consiga passar aqui, vamos ver. É um videozinho sobre o Instagram, não sei se vocês já viram, tá? Ele já está rolando aí há um tempinho, mas vocês vão receber o link também para poder assistir esse vídeo na internet, tá?
Deu para entender a ideia, né? Opa, tá. Vamos falar aqui de um outro estudo, tá? Você vai receber tudo isso, eu sei que é muito nome, né? Mas esse estudo estudo Status of Mind, do status da mente, né? Ele foi realizado no Reino Unido com 1.500 adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. E o foco dele era entender de que forma e que medida as redes sociais estavam afetando a mente dos jovens, né? Que são a maioria dos usuários em todas as plataformas, tá? Então ele estudou essas 5, né? A gente vê que aqui não tinha ainda o TikTok, né? E ele colocou nessa ordem aqui das pouco mais positivas ou não tão negativas, tá? E da mais negativas de todos. Então, o primeiro mais positivo seria o YouTube, né? Até porque o YouTube traz muita informação, não é só, né, só diversão, mas tem muita informação. A segunda é o Twitter. A terceira é o Facebook. A quarta é o Snapchat, e a quinta é a mais nociva, a gente vai ver um pouquinho sobre ele depois, seria o Instagram, tá? Depois disso, o Instagram mudou várias coisas, até tirou a contagem ali dos likes, né? Mas só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na mente dos jovens. Os efeitos negativos na saúde mental dos usuários foram, né? Maior probabilidade de aumento da ansiedade e da depressão para usuários que passam mais de 2 horas por dia nas redes. Coisa não difícil de acontecer com adolescentes e jovens, né? O surgimento ou aumento do FOMO, né? É uma nova síndrome, que no inglês é o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. É aquele jovem que precisa manter o celular dele carregado e com ele o tempo inteiro, porque ele pode estar perdendo alguma coisa. E se ele sente que ele está perdendo alguma coisa que está acontecendo nas redes, ele começa a ficar ansioso, ele pode roer as unhas, ele pode ter uma crise de ansiedade. Isso é muito sério, né? E a gente sabe que acontece. Uma piora na qualidade do sono, em decorrência, lógico, do aumento do uso das redes. Então, se eu estou nas redes, eu estou usando a internet, eu não estou dormindo. Então, vai ter piora na qualidade do sono. Um cansaço crônico, caiu a qualidade do sono, né? Então, o cansaço crônico vai acontecer também. Ele é devido à piora da qualidade do sono. E, lógico, cansaço crônico, você vai ter baixo rendimento escolar, irritabilidade, vai ocasionar um monte de outras coisas, né? Uma coisa muito, muito importante, insatisfação com a imagem corporal, como resultado da comparação de fotos, que na maioria das vezes são editadas, né, de outras pessoas que eles veem na rede. Hoje, de 9 em cada 10 meninas estão insatisfeitas com o corpo. E dentre as redes sociais destacadas para isso, o Instagram foi o maior responsável por isso, né? Devido à quantidade de fotos editadas que a gente vê e irreais de corpos perfeitos. Também o aumento do cyberbullying, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o cyberbullying, tá? Mas, Ana, só tem efeito negativo? Não. Tem alguns efeitos positivos nas redes sociais também, né? Maior apoio emocional e comunicação de sentimentos e necessidades. Muitos jovens e adolescentes que não conseguem se expressar de outra maneira. Não estou dizendo que essa é a melhor maneira, tá? Mas é a maneira que eles conseguem se expressar é nas redes e acabam recebendo algum apoio. Uma melhora na autoexpressão criativa e positiva e na formação da identidade, né? É como se, né, tivesse um canal para eles, né? Uma maneira que ele pode estar aí se expressando livremente. O aumento de possibilidade de formação e manutenção de relacionamentos, a gente pode questionar isso, mas a gente sabe que muitos adolescentes que são muito inseguros, muito tímidos, eles às vezes só vão conseguir se relacionar através das redes. Não estou dizendo, gente, que isso é o ideal, mas é o que está
acontecendo, e a gente pode até ver um lado positivo disso. Lógico, cada rede aí vai ter, como a gente viu, como o YouTube seria o mais positivo, né, vai agir de uma maneira na saúde mental deles, né? O Instagram, ele, apesar de ter os maiores níveis bons para autoexpressão, é o que tem mais pontos negativos também, né? Nas questões do FOMO, como a gente falou, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, da imagem corporal e altos índices de depressão e ansiedade e depressão. O relatório, né, esse relatório do status da mente, ele diz ainda que essas plataformas, elas podem ter um caráter mais viciante do que drogas lícitas como cigarro e álcool. O Instagram, ele mostrou pra gente que, o estudo mostrou pra gente que o Instagram é a rede social que mais provoca ansiedade e depressão, má qualidade do sono e insatisfação com o próprio corpo. Ele também aumenta a ansiedade e depressão, e os estudos mostram que nos últimos 25 anos, a ansiedade e depressão, elas aumentaram 70% nos adolescentes e jovens, né, dessa idade que a gente está falando aí de 14 a 24. As redes sociais, elas estariam atuando no sentido de agravar esse quadro, né, sendo um combustível para alimentar expectativas irreais e aumentar sentimentos como de inadequação. Um dos problemas que a gente tem em relação aqui às redes sociais como uma droga, né, quase, que a gente tem é que quando eles veem os amigos, porque assim, é difícil, né, principalmente no Instagram, todo mundo tá super bem, né, curtindo, de férias, em festa, eventos, né, e muitos jovens acabam sentindo que ele não está fazendo nada daquilo, então ele está perdendo, a vida está passando, enquanto os outros estão aproveitando. É que a gente falou, nas redes sociais tem um caráter mais viciante que as drogas lícitas, né. Um dos problemas também com a internet, principalmente com as redes sociais, é achar que elas não têm, que elas são apenas virtual, né, e não tem conexão alguma com o mundo real. Mas a gente esquece que a internet é uma verdadeira praça pública. Ela é uma exposição real, tremenda, né? Coisas que no mundo físico, né, não dá para acontecer no mundo real, físico, porque ninguém chega no meio de uma sala e diz, né, pessoal, hoje eu saí com não sei quem, né, hoje eu comi camarão, hoje eu comi lagosta, porque seria ridículo. Mas é isso que muita gente faz, e adultos, né, mas principalmente os adolescentes, nas redes sociais. Parece que para que ele seja legitimado entre os demais, ele tem que ter uma página nas redes sociais. Senão ele praticamente não existe, né? Os adolescentes, eles estão, né, viciados em se relacionar pela internet. E por quê? As redes também, elas dão um grau de satisfação e aceitabilidade que eles não teriam no mundo real, né? Ninguém tem, por exemplo, 1000 amigos no mundo real, né, e na rede. Ou uma coisa que você fala e tem 250 pessoas que acharam legal, né? Isso não acontece no mundo real. Eles também usam as redes como uma ferramenta de comunicação, porque eles têm um prazer muito grande, né, uma experiência de prazer muito grande e de satisfação quando eles estão online. Além disso, a gente pensa no fascínio da tecnologia, né? A tecnologia nos fascina principalmente os adolescentes, e esse fascínio por ela aumenta quando a gente está mais vulnerável. E um dos fatores de vulnerabilidade é a solidão, que é um dos males do nosso tempo. Então, nós somos vulneráveis ao que a tecnologia nos oferece através das redes sociais, que são relacionamentos, e muitos, né, sem intimidade.
eu tenho a falsa impressão de que eu nunca estou sozinho, né? A tecnologia vai me ajudar a sentir conectado, com a sensação de que eu nunca estou só e que eu ainda tenho controle da situação. Mas o que a gente não percebe, os adolescentes não percebem, é que muitas vezes, né, quem está controlando é a tecnologia. E não nós. Nós não estamos controlando, nós estamos sendo controlados por ela. As redes sociais e os aplicativos de mensagem, eles podem realmente aproximar os adolescentes e facilitar a vida deles, mas eles também podem servir como meios de destruição e exclusão. Se você conversar com terapeutas, psicólogos, né, eles vão dizer que, ou até coordenadores de escolas, né, que os grupos que se formam nas redes sociais, muitas vezes acontecem por grupos de classe, né, mas que deixam alguns colegas de fora. Ou então, grupos de festas, né, e que deixam alguns colegas de fora, principalmente aqueles que são menos populares. Lógico, você vai dizer, mas Ana, isso sempre existiu, as panelinhas sempre existiram, sempre excluíram alguns adolescentes, tem os mais populares, os não tão populares, né? Mas a tecnologia, ela consegue ampliar muitos aspectos da nossa vida, né, principalmente do nosso relacionamento, tanto para o lado ruim, quanto do lado bom. E no mundo digital, a exclusão, ela traz uma carga de humilhação sem precedentes, porque é muito mais exposto, é muito mais exposição quando você é excluído, né? Toma uma dimensão muito maior. A internet virou um tribunal, no qual são julgados e condenados os que publicam comentários, fotos e opiniões que não agradam a maioria. Então, não é que uma pessoa não gostou, ou aquele grupinho só não gostou. Não, aí você vai ter, de repente, 20, 30 comentários ruins em cima do que você fez, ou gente deixando de te seguir, ou gente te bloqueando. Então, amplia isso, né? Mas, lógico, a gente também não pode esquecer que eles têm muito reforço positivo nas redes. E esse reforço positivo, lógico, a gente não pode esquecer, né, o lado negativo, mas ele pode ser muito mais importante do que a gente imagina. Essa é a frase da Françoise Douto, né, uma já falecida, ela era, acho que pediatra também, mas psicóloga, e essa frase é dela, né, somente a amizade torna a vida dos adolescentes vivível. Então, as amizades, né, e essa coisa do relacionamento social é muito importante para eles. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, a gente está falando isso desde o primeiro dia do curso, né, mas hoje chegou o dia da gente falar, é em relação aos multitarefa, né, o mito do multitarefa. Lembra que a gente viu, né, aquele estudioso lá que falou, não, eles são multitarefas, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro deles vai estar preparado para isso, né, mas o que a gente tem visto é que eles podem, às vezes, conseguir fazer muito, e a gente tem visto, assim, em termos de pesquisa científica mesmo, né, eles podem acabar fazendo muitas coisas, mas acabam não fazendo direito nenhuma das tarefas. Em um estudo da Universidade de Stanford, né, ele mostrou que os adolescentes multitarefa, eles têm muito mais dificuldade de focar em informações importantes e ignorar informações irrelevantes. Então, ele foca em tudo, né? Então, ele não consegue pegar aquilo que é importante e colocar mais foco e ignorar aquilo que é irrelevante. E ele tem muita dificuldade também de mudar de atividade, sem ficar pensando nas outras atividades. Então, agora eu estou fazendo isso, agora é lição? Tá, agora parou a lição e eu vou entrar aqui na minha página da internet. Ele não consegue entrar ali sem parar de pensar na lição. Ou, mais fácil acontecer o inverso, né? Ele está
na página e depois ele vai para a lição e ele não consegue se dedicar àquela atividade sem pensar na página ali que ele deixou de estar naqueles momentos, né? Eles viram também nessa pesquisa de Stanford que eles podem levar mais tempo para concluir tarefas e não conseguem concluí-las de forma desejável, né? Isso pode interferir, né, e tem interferido muito no aprendizado deles. E eles levam de 25% a 400% mais tempo para fazer os deveres de casa. É por isso que a gente diz que a questão da multitarefa é um mito, na verdade, não existe, né? Além disso, nessa questão de querer executar várias tarefas ao mesmo tempo, pode haver liberação do hormônio do estresse, né? Dos hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. E o nível elevado de cortisol, nível cronicamente elevado de cortisol, né? Ele está associado ao aumento da agressão e da impulsividade, perda de memória de curto prazo e até doenças cardiovasculares. Então, o estresse, né, por isso que a gente diz que o estresse tem um efeito muito nocivo no nosso corpo e no corpo do adolescente também. E o nível elevado de estresse, né, pode ocasionar isso. Aumento da agressão e da impulsividade, perda da memória de curto prazo, né, e até problemas físicos mesmo, doenças cardiovasculares. Alguns estudiosos também mostram uma correlação entre as multitarefas e a depressão e a ansiedade. Lógico, quando a gente fala disso, a gente sabe que tudo isso vai ter um efeito muito pior, porque aquele cérebro em formação, aquele cérebro tão, a gente falou plástico, né, tem uma alta plasticidade, pode mudar muito fácil, vai ser muito mais intenso em crianças e adolescentes. Um outro problema que a gente queria abordar aqui, né, é em relação a essa vida virtual. Então, parece que quanto mais eu fico na internet, mais eu ocupo meu cérebro com essa vida virtual. Na verdade, gente, peraí. Na verdade, o mundo virtual... Tá, calma aí. Eu toquei aqui em alguma coisa e perdi tudo. Perdi não. Tá. Na verdade, no mundo virtual, né, as pessoas conseguem ser aquilo que elas não são na vida real. É como se a vida virtual ela começasse a funcionar de uma maneira compensatória. Quem tem problema de autoestima, às vezes, na vida real, não consegue chegar e abordar uma pessoa, né? Mas na internet, ela cria essa que a gente chama de personalidade eletrônica e se tornam mais corajosas para chegar nas pessoas, né? Quando elas estão online. Os adolescentes, eles acabam começando a não gostar mais da vida offline, porque a vida online começa a ser muito mais realizadora. Obviamente, cada vez que eu vivo uma realidade com a qual eu me identifico, mais eu vou querer retornar para aquela experiência. Lembra o circuito da recompensa? É ele que está sendo ativado aqui, né? E aí, lógico, eles vão começar a preferir fazer as coisas online do que offline. Isso é importante para a gente lembrar. Uma outra coisa que a gente tem que abordar, principalmente em relação a adolescentes, não queira achar que porque você está na igreja, seus adolescentes da igreja não vão ter problemas como esse, porque vão. São a questão das selfies, né? Selfies às vezes sexys e os nudes, né? As selfies sexys, elas, vocês sabem, né? São fotos, vídeos, ou com pouca roupa, ou às vezes até sem roupa, né? Enviadas principalmente pelo celular, mas pode ser pelo computador, às vezes, principalmente pelas meninas, né? Enviadas como prova de amor, ou até para realmente se exibir, né? E apesar de natural para os adolescentes, a possibilidade dessas fotos
vazarem, ela os aterroriza, né? E isso é tão verdade que exposição de fotos e vídeos íntimos sem o consentimento é uma das maiores violações da internet denunciadas no Brasil, ao lado do cyberbullying e das publicações de conteúdo de ódio. No livro Hipnotizados, ela conta alguns casos assim bem assustadores para gente, né? E casos que aconteceram em escolas aqui de São Paulo, tá? As self-sexes, elas servem para projetar uma imagem ideal escolhida pelo adolescente e também para expressar a sensualidade que ele está adquirindo, né? Mas o problema é que ela pode ter uma outra destinação, isso é muito sério. É tema de uma reportagem até do Estado de São Paulo, em 2016, vocês vão receber o link dessa reportagem para ler, tá? Essas self-sexes, elas estão se transformando em produtos da indústria pornográfica na versão digital. Porque depois que ela está na rede, né, você perde o controle sobre ela e muda-se totalmente a intenção original que a pessoa tinha quando mandou. Então, muitos sites pornográficos, eles estão roubando, né, roubando aí imagens de menores que se expõem nas redes e ganhando dinheiro com isso. Isso é muito sério, né? O jornalista que fez essa reportagem no Estado de São Paulo, Luiz Fernando Toledo, ele disse que as mídias digitais são como animais selvagens, que adotamos como filhotes dóceis e irresistíveis. Ao crescerem, porém, deixam de nos obedecer e se surgir uma chance, nos devoram. E é isso que a gente tem visto acontecer, tá? Mas o que será que motiva o adolescente a postar uma selfie? Além de projetar uma imagem sensual ou idealizada, né? Tá, ele quer projetar uma imagem sensual ou idealizada, mas o que mais pode motivar? Isso é tema de uma pesquisa acadêmica, tá? Na Universidade do Tennessee, Abdullah Brosh, ele é um pesquisador de comunicação de massa, e ele fez essa pesquisa, né? E os 4 principais motivos que motivam o adolescente a postar uma selfie é, primeiro, eu me sinto melhor quando eu consigo likes, porque é divertido. A terceira, porque todo mundo está fazendo isso, porque isso acaba passando o meu tempo, né? Então, é mais ou menos tudo, né, que a gente estava falando aí desde o começo da nossa aula de hoje, né? Uma outra pesquisa por 2 pesquisadoras de Singapura, né, de 2016, a pesquisa do Abdullah, acho que é 2016 ou 2015, eu não lembro agora. Essa pesquisa é Me Siga e dê like nas minhas bonitas selfies, né? Garotas e adolescentes de Singapura e o engajamento na sua própria apresentação e comparação com os outros, com outras adolescentes nas mídias sociais, né? E essas 2 pesquisadoras, né, elas chegaram à conclusão que tem um fosso enorme entre a autoimagem das garotas e o padrão de beleza, né, segundo elas, valorizado pelos colegas e amigos nas redes sociais. Os pares dos adolescentes nas redes sociais são modelos de comparação, juízes e fontes de aprendizagem para elas. Então, veja só, sempre a autoimagem aí fica bem mais para baixo, né? Vamos lá, que a gente já tem coisinhas para falar. Tá, outro tema que a gente queria falar é sobre o cyberbullying, né? O cyberbullying é uma modalidade virtual de bullying que é identificado pelas intimidações repetitivas entre crianças e adolescentes, mas tem um efeito assim multiplicador e de grandes proporções, porque acontece na web, acontece na rede, né? Embora o bullying, infelizmente, ele esteja nas escolas aí
principalmente, né, há séculos, o alcance e o impacto das redes sociais estendeu o cyberbullying para muito além dos muros da escola. Porque eu vejo muito adulto dizendo, mas na minha época já tinha bullying, esses adolescentes são mimimi. Gente, a gente não tem ideia, porque o bullying antigamente, se ele acontecia na escola, ele ficava na escola. Se ele acontecia na rua onde você morava, ele ficava na rua onde você morava. Mas com a internet, ele ganhou o mundo, literalmente o mundo, né? Nessa modalidade de bullying, as tecnologias como celulares, câmeras e redes sociais servem para produzir, veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica que provocam intimidação e constrangimento dos envolvidos. É muito importante a gente salientar que o cyberbullying não é um problema entre duas pessoas, ou apenas entre agressores e vítima. Ele envolve as testemunhas, ele envolve os apoiadores, os incentivadores, além de ter sempre um contexto que pode favorecer ou prevenir que ele aconteça. Então, é porque o cyberbullying, ele é assistido por uma grande plateia, né? Muita gente vê e muita gente incentiva, muita gente apoia, e a gente tem que ter o cuidado para olhar se o nosso adolescente está sendo vítima disso, ou se ele está sendo ator disso, né? Se ele realmente, autor disso, se ele é que está fazendo o cyberbullying, né? E o cyberbullying, por ser na internet até, ele é um problema mundial, que muitas vezes ele é subestimado pelos adultos, porque pode ser encarado como uma brincadeira de criança, ou aquela história, né, no meu tempo já tinha isso, é só brincadeira, mas cyberbullying não é brincadeira. Só existe uma brincadeira quando todos os envolvidos se divertem. Quando tem uma relação desigual de poder, onde uns se divertem e outros sofrem e são maltratados, deixa de ser brincadeira. E aí é preciso que adultos tomem uma providência, tenham uma atitude, né? E um dos primeiros passos, eu acho que alguém perguntou isso, acho que na primeira aula, né? Como é que a gente identifica isso? É identificar se alguém está sofrendo bullying, se alguma criança ou adolescente está sofrendo bullying. E tem alguns sinais aqui bem clássicos, né? Sinais do que o adolescente está sendo vítima de bullying. Mudanças repentinas no uso da internet, medo de compartilhar o que está fazendo na internet, medo de ir para a escola e de encontrar amigos, evitar participar de atividades coletivas, sinais incomuns de tristeza e isolamento no intervalo da escola. Eu vou continuar mais um pouquinho, tá, gente? A gente vai falar agora dos videogames, tá? Eu sei que já deu 6 horas, mas vamos mais um pouquinho para frente, a gente depois tem o nosso tempo de perguntas, tá? Os videogames, né? A gente sabe, estudiosos sabem que os videogames, jogos eletrônicos podem ativar esse circuito da recompensa e também podem levar à dependência. Mas será que os videogames só têm efeitos negativos? Tenho certeza que você contar para o seu adolescente se ele vai gostar, né? A resposta ainda não está 100% clara. Alguns estudos que mostram que uma dose moderada de games, como em qualquer outra forma de aprendizagem, pode ser benéfica para o cérebro. Tem esse estudo do Instituto Max Planck na Alemanha, tá? Que mostrou que jogar estava associado ao fato de algumas regiões cerebrais serem maiores ou serem mais desenvolvidas em quem joga, né? Essas regiões seriam os nomes científicos, né? Córtex entorrinal, hipocampo, lobos occipitais e parietais, né? O importante é para a gente saber que essas regiões são áreas muito importantes para a memória operacional e para habilidades visoespaciais. Eu vou mandar vocês novamente lá para o TED, tá? Para ouvir esse TED dessa neurocientista suíça, Daphne Bavelier,
seu cérebro sob videogames, né? Qual é o efeito do videogame no cérebro? E a Daphne, ela é uma neurocientista que é especializada na plasticidade e na forma como o nosso cérebro aprende. Ela é professora da Universidade de Genebra e ganhou já vários prêmios, né? Ela diz que quando a gente fala em videogame, a gente logo pensa, né, num efeito somente nocivo e a gente pensa em crianças e adolescentes. Mas ela diz que o perfil, né, do jogador de videogame hoje é um jovem adulto, na faixa de 33 anos. E ela está pesquisando no laboratório dela o que pode ser feito, né, com essa atividade de jogar, como isso pode alavancar o aprendizado. E ela resolveu estudar as grandes máximas sobre os malefícios e os benefícios. Benefícios a gente quase não fala, né? Mas principalmente sobre os malefícios do videogame. Uma delas é sobre a questão de muito tempo jogando piora a visão. E ela, tem esse TED dela, vocês vão receber, desculpa, vão receber também o link em inglês, com muito sotaque de francês, mas com legendas, para vocês verem que ela vai explicar. É muito interessante os testes que ela mostra e faz. Eu recomendo que vocês assistam, são TEDs, são curtinhos, de 16, 17 minutos, tá? Esse aqui é 17:42. Então, as pessoas que não jogam videogame, na média, ficam com a visão classificada como normal para corretiva. Entretanto, as pessoas que jogam, na média, estão com a visão melhor. E, na verdade, a visão delas não é apenas melhor no sentido de grau, mas em mais dois aspectos importantes. Elas têm maior capacidade de resolver pequenos detalhes em contextos de desordem. Tem um teste muito legal que ela faz lá, que você pode fazer através do vídeo também, e uma melhor percepção dos vários diferentes, né, tons de cinza. Essa percepção é muito importante, por exemplo, porque ajuda a gente quando a gente está dirigindo na neblina, ajuda a distinguir melhor a distância dos elementos que a gente tem à nossa frente. E o videogame, ele vai ajudar muito isso, né? Uma outra máxima de que os videogames deixam as pessoas mais distraídas. E, na verdade, ela observou nas pesquisas dela que jogadores de jogos de ação conseguem tomar a decisão, resolver os conflitos rapidamente e têm facilidade para rastrear objetos, né? Pois treinam para isso todo dia. Ela diz que essa facilidade para rastrear objetos é uma habilidade que a gente vai usar na vida toda, quando a gente dirige, quando a gente navega na internet, porque a gente está sempre prestando atenção em vários pontos. Então, ao contrário de achar que deixa mais distraída, né, a gente consegue prestar atenção em vários pontos. E tem uma mudança considerável no cérebro dos jogadores, que tem conexões mais eficientes entre as 3 áreas da massa cinzenta, responsáveis por controlar a nossa atenção. Então, ela viu que essa máxima também não é verdade. E aí você vai me perguntar, mas tá, Ana, mas a gente então só tem benefício, né? Como para... Então, qual é o problema com o videogame? Lógico, como praticamente tudo que a gente consome, o exagero pode ser prejudicial. E a Bavelier, ela compara isso com o vinho, né? A gente sabe, estudos já mostram que a gente sabe que vinho em quantidade exagerada pode fazer mal para qualquer um. Mas já existe comprovação de que vinho tinto de forma comedida leva a uma maior expectativa de vida. Então, o problema não é o videogame, né? Mas é como a gente usa o videogame. Ou como o videogame nos usa, né? Uma pesquisa em Toronto mostrou que jogando 40 minutos por dia, a gente tem um ganho considerável no tempo de reação para tomada de decisão. Mas os jogos podem viciar. Sim, podem. Por quê? Além daquela questão de ativar, né, o circuito da recompensa, eles vão propiciar um alto grau de imersão na realidade do jogo, né? Os jogos hoje, eles têm uma narrativa muito complexa, né? E permite o jogador criar o seu personagem, definir o que ele vai fazer com ele,
ter mais liberdade, né? Então, é como se você estivesse realmente vivendo aquela realidade. Eles também são um ambiente mais seguro para que o jogador se sinta confortável para experimentar muitas situações que sem praticamente com risco muito baixo, praticamente sem risco, né? E além de manter a frustração no nível idealmente baixo, né? Porque se o jogo te frustrar toda vez, você para de jogar. Mas você vai ter sempre mais uma chance, né? E uma coisa que muito importante, né? Eles se baseiam num sistema de gratificações bastante elaborado, que tem como objetivo manter a continuidade do jogo. O jogo ele tem várias etapas, né, e que vão valorizando praticamente todas as atitudes e conquistas do jogador e faz com que ele continue, né? Lembra da pequena dose de dopamina? Ela também vai acontecer aqui. E é um ambiente relativamente seguro para se relacionar com pares, né? Onde é possível, principalmente nos jogos online, que você consegue jogar com outras pessoas que estão à distância, onde é possível demonstrar suas habilidades e capacidades sem e ser reconhecido e valorizado pelos amigos, né? Então, a gente precisa levar em conta esses dois aspectos. A gente vai conversar um pouquinho mais na semana que vem, tem mais algumas coisinhas, a gente vai falar sobre cultura digital, cultura do adolescente, né? Cultura do adolescente. Aqui, de novo, aqui meus contatos, né? Mas eu preciso mandar na folha que vocês recebem também. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Peraí, deixa eu... Vamos ver se a gente tem perguntas aqui. Não sei se a gente recebeu perguntas no nosso chat, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Não sei se chegaram perguntas aí pelo YouTube, se vocês querem fazer perguntas agora, aproveitem que a gente está aqui. A gente ainda vai falar semana que vem um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos e aquela habilidade da gente manter conversas, né? Como é que isso está afetando aí a mente e a vida dos nossos adolescentes. As plataformas das redes sociais é PM aqui. As plataformas das redes sociais sabem desses problemas? Elas tomam providências para evitar o vício e a depressão? Então, elas sabem, nesse simpósio que eu participei a semana passada, tinham vários representantes do Facebook, do Instagram, e eles dizem que tomam todas as providências, né? Mas é muito difícil, eles não têm controle total, até porque muitas vezes é o adolescente aí de frente para o celular dele, para a tela do computador dele, para o tablet dele, lógico, eles dizem que tomam providências, mas lembra que a gente falou logo no começo, eles querem sempre manter, né, a pessoa conectada e com um tempo maior de uso. Lógico que eles dizem que, por exemplo, sobre redes, games, né? Sim, no máximo, entre 5 ou 10% vão ter problemas de adição, de dependência, né? Agora, as redes sociais, se você pensar na mente adulta, né, e a maior parte delas, quer dizer, elas são para acima de 13 anos de idade, então pré-adolescentes, né, ou adolescentes deveriam ter alguém ajudando, ou monitorando, né, então elas não foram pensadas na realidade para adolescentes, mas eles estão aí largamente nas redes sociais, é por isso que eu acho que cabe muito menos às plataformas, mas muito mais aos pais, aos adultos responsáveis, né, para ajudar nisso, mas eles sabem, com certeza, né, as plataformas sabem. Parece que estamos todos vivendo em tempos de pensamento acelerado,
Eu acho que a questão da tecnologia digital, da internet, ela, né, deu uma acelerada aí em tudo. Então, eu acho que estamos vivendo, mas isso tudo tem uma intensidade maior quando a gente pensa no adolescente com aquele cérebro em formação, né? Uh, Quais os jogos, alguém perguntou aqui, que não são recomendáveis, né? Sim, jogos muito violentos, né, como eles dizem aqui, talvez é um dos assuntos mais estudados em relação a videogames, né, a jogos eletrônicos, que pode realmente, tá, ocorrer um aumento de ideias, sentimentos, comportamentos agressivos entre crianças e adolescentes que utilizam muitos jogos violentos. Lógico, né, isso não é para todos, a gente acha que naqueles que têm uma maior tendência ou alguma outra condição aí que favorecesse mais isso, né? Mas os jogos violentos, eles realmente eles têm esse fator de risco, né? De tornar aquela criança e adolescente mais violenta. Então, quais os jogos que não são recomendáveis? Esses que incitem muito a violência. Você vai dizer, nossa, vai sobrar pouca coisa, né? Vai somar o Mario e... Mas eu acho que, inclusive, os pais, né, têm que estar cientes e até tentar jogar com eles, né? Porque, às vezes, muito mais do que você proibir, é você conseguir conversar sobre aquilo com a sua criança ou seu adolescente, né? E oferecer outras alternativas de jogo. Porque essa coisa do proibir, hoje em dia está cada vez mais difícil. Não porque eles estão mais difíceis, porque eles têm mais condições, principalmente no mundo virtual, né, de driblar essas nossas proibições. Então, eu ainda gosto muito de pensar que a conversa, que é muito trabalhosa, né, e às vezes você vai ter que ter essa conversa algumas vezes, de mostrar como aquilo não é legal, né, como aquilo pode fazer, ou momentos que você vê que depois que você joga, como você fica mais irritado, como você responde às vezes, mais agressivo para mim, para o seu pai, para o irmão. Então, eu acho que jogos que estimulem essa agressividade, né, essa violência, eu acho que são os que são menos recomendáveis. Mas, gente, ó, eu já li uma vez sobre uma senhora que estava sendo tratada no ambulatório de dependência de internet do Hospital das Clínicas, né? E ela ficou viciada na tal da fazendinha, que você tinha que regar os moranguinhos, tinha que... Então, ela perdeu até o emprego, porque ela acordava de madrugada para regar a plantação de morango, ela acordava de madrugada para dar comida para os patinhos, para a vaca. Então, eu falei, nossa, mas não é violento, é até lúdico, né? Mas acabou causando dependência numa senhora, né? Senhora, estou falando acima dos 50 anos, tá? Então, é difícil, né, prever como é que aquilo vai atingir a mente daquela pessoa. E pensando no adolescente, né? Lembra que a gente falou desde o começo, com aqueles altos e baixos, com aquelas inconstâncias todas, com esse circuito da recompensa altamente ativado. Então, é importante a gente estar muito, muito atento a isso. Mais alguma pergunta? Se a gente não tiver perguntas por aqui, eu não consigo ver aqui do YouTube, não sei se alguém está... não tem, não tem. Então, eu acho que é isso mesmo, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês vão receber todo o material com os links desses vídeos que eu falei. São vídeos curtos do TED, muito interessantes. Eu recomendo que vocês assistam as leituras. E espero vocês aqui semana que vem. A gente vai ter mais um pouquinho acabando do mundo digital e vamos falar um apanhado geral sobre a cultura adolescente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo, até semana que vem.